parte de circuitos combinacionais, tá? Então, vejam que nós já temos avançado alguns materiais. Deixa eu ver se eu já começo aqui uma apresentação. Só abrir aqui uma planilha que tem várias... Ok. Eu coloquei ontem para vocês, ainda, né, que eu tinha colocado na aula, deixa eu apresentar aqui, uma espécie de exercício, tá? Então, que seria esse aqui, né? Tá? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, tá? Isso aqui, vejam, é um material que está no livro do Tosse, tá? Então, o que nós estamos trabalhando, discutimos que um circuito combinacional, nós podemos ter, né, várias entradas e também várias saídas. Nesse caso aqui, ele está mostrando duas entradas, né, e uma saída X, né? Vejam que nós temos uma tabela, verdade, que essa tabela especifica esse mapeamento entre cada entrada e uma saída, né? Para os circuitos combinacionais, né, esse aqui é o capítulo 3 do TOS, que é o livro, que é, vamos dizer assim, o nosso livro complementar, né? Tem muitos slides legais lá no TOS, material. E, então, pessoal, o que é que nós temos que ver aqui, né? Vamos olhar que, uma tabela verdade, eu tenho que olhar para, na minha função, né, o que é verdadeiro na saída, né? E olhar para as condições de entrada. Então, eu tenho verdadeiro essa condição aqui, que é quando A e B são zero, e tenho também essa outra condição aqui, né, onde A é igual a 1 e B igual a 0. São essas duas condições aqui, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou o X, que é essa saída, né? Saída aqui, ele vai ser igual aqui, ó, eu tenho que fazer o que a gente chama de soma de produtos, né? Qual condição? Essa primeira condição aqui, quem é? Né? É o A valendo zero e o B valendo zero. Então, ficaria alguma coisa assim, ó, ficaria A, B, é um produto. Pelo fato de estar em 0 e 0, eles estão barrados, né? Então, esse primeiro aqui, né? Já esse segundo aqui, ó, então eu vou ter que, a condição ela vai ser verdade nesta situação ou nessa outra situação aqui, né? Nessa segunda situação. Essa segunda situação aqui seria A valendo 1 e B valendo 0. Então, é um ou, o A e um B. Veja, o A vale 1, eu não vou botar o barrado, mas o B está em 0, eu vou colocar o barrado. Então, vejam, o que eu tenho pedido a vocês, né, eu pedi para vocês, encontrem qual é a expressão, depois, pedi para vocês simplificarem a expressão, né? Nesse caso aqui, algebricamente, o que é que eu posso ter? Isso aqui vai me dar igual a, eu tenho B barrado e B barrado aqui, isso aqui ficaria o B barrado em evidência, né? Abrindo aqui ficaria o A ou o A barrado. A ou A barrado, a gente viu que pela C ou não C, né? A ou A barrado, isso aqui vai me dar 1. Isso aqui vai valer 1. E B vezes 1 vai dar o B barrado lá. Então, isso aqui seria B barrado. Vejam, então, para essa primeira situação aqui, esse circuito, simplificando, simplesmente essa interrogação aqui seria quem? Seria o que a gente colocasse aqui um inversor, né? E colocaria lá no X. O A, praticamente, aqui ele estaria em aberto, né? Vocês entenderam, pessoal, essa, não só a geração da equação, mas a simplificação? Entendi, sim.
Certo? Beleza. Beleza. Eu acho que Bia aí tá com a mão levantada. Pode Peraí. falar, porque como eu... pode falar, Bia. Eu nem sabia que tinha isso. Foi mal, Bia. Tá, beleza, tranquilo. Podem, se vocês... alguém abre o áudio aí, pode, porque às vezes eu estou olhando para o PowerPoint e não estou olhando aqui o chat, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Só um segundo. Então vamos fazer esse segundo caso aí, né? Esse segundo caso. Aí nessa tabela do meio. Agora eu tenho 3 variáveis. Alguém chegou a fazer isso aí, pessoal? Como é que vocês olharam lá, receberam lá a Eu mensagem? fiz. Acho que é mais fácil simplificar pelo mapa Carnot. Sim, com certeza. Com certeza. Sim, professor, eu fiz, mas não fiz pelo mapa de Carnot, não. Eu não cheguei nessa Isso. parte lá do... Fiz algebricamente mesmo. Você quer... algum de vocês quer mostrar aí aos amigos como é que... Alguém quer mostrar, por exemplo... Vai mostrar na aula, assim? Igual você tá. Não, tipo, se alguém quiser mostrar como é que fez, abrir a tela para mostrar, fica à vontade. Então eu posso fazer aqui e você confirmar. Deixa eu abrir aqui um. Deixa eu ver. Eu vou cortar aqui minha apresentação. Aí, de repente, vocês podem abrir aí o... O meu desenho não é dos mais bonitos. Não, tudo bem. Dá para ver? Tá chegando agora. Pronto. Então, Beatriz está mostrando aí. O simples eu não sabia fazer, que você fez agora. O do A, né? O circuito. Uhum. E para mim, eu já paguei essa matéria uma outra vez. Tá. Aí eu acho a simplificação mais fácil pelo mapa Carnot, onde tem um umzinho, aí já dá, aí a gente vai juntando onde dá. No B, no caso, não dá, né? Que tá um aqui, fica o A, sem B, com C, mais o sem A, com B, sem C, mais o ABC. E esse foi o circuito que eu fiz. Uhum. Tá. E no C dava para juntar essa coluna aqui do CD. E tinha umzinho aqui no sem A, com B, e sem D e sem D. Sem C e sem D. E minha simplificação foi essa, e o meu circuito que eu montei foi esse. Pronto. Tá exatamente. Tá beleza. Alguém fez diferente? Alguém tá achando que tá... Quem fez aí, quem falou que fez manualmente a simplificação? Eu fiz a minha manualmente, eu fiz ali por substituições algébricas, nem vou mostrar aqui. Quando eu vou apresentar, eu apresento em tela inteira, não é? Correto? Pode ser. Sim, sim. Tá conseguindo enxergar aí, professor? Tá, chegou. Chegou, né? Pronto, eu fiz ela por simplificações, deu um pouco diferente o circuito. Eu fiz a simulação dele no Proteus também, e deu uma redundância quando em alguma... na comutação aqui de uma passagem da tabela verdade. Nesse caso aqui, por exemplo, na saída da barra BC. A barra BC. Aqui é a barra BC. E dá Sim, verdade.
e 2 portas. Então, acho que ainda conseguia fazer, ainda cabia mais alguma simplificação. No caso, ele habilita a porta, a entrada A, a primeira entrada do LET, e a segunda. Ela vai também... Peraí, né? Ayrton, né? Tá. Isso. Vamos olhar. Isso aí é do último, né? Do último, do C. Do último, foi como a Beatriz falou, né? Vamos discutir um pouquinho mais. Ficou mais reduzido dela. Uhum, ficou mais reduzido. Esse aqui ele tem uma redundância que ele está habilitando 2 portas na mesma entrada. A barra BC, ela está habilitando também essa secundária aqui. Acho que ainda cabe mais alguma simplificação. Está ok. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Aí, pronto, legal. Pois é, pessoal. Então, é importante que a gente vai ter essas tentativas e erros vão nos ajudando a ir chegando lá ao momento certo, né? Onde é que... Então, eu fiz um print aqui rápido, né? Deixa eu até ajeitar aqui. Tanto a de Bia quanto de Ayrton, tá? Aqui foi antes de chegar lá no que Beatriz mostrou, né, vamos fazer essa segunda aqui, ó. Essa segunda aqui. Essa segunda, acho que a Beatriz mostrou, não foi? Também? Mostrei, sim. Tá aqui, tá aqui. Eu só não soube utilizar o Tinkercad mesmo. Não, tranquilo. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, esse primeiro termo aqui, que seria quem? A barrado, B barrado e C. Tá aqui. Né? O C valendo 1, ó, tá aqui o dela aqui, ó. Né? A barrado, B barrado, C. Esse primeiro termo aqui. O segundo termo, para dar conta desse cara aqui, seria A barrado, B e C barrado. A barrado, B e C barrado. Tá certo aqui também. E o terceiro termo seria esse aqui, ó. A, B, C. Né? Ninguém tá barrado aí, né? Então, A, B, C. Né? Inclusive, Bia, aí ela pegou e colocou até no mapa de Carnot aqui, né? Vocês vão ver que, para que a gente possa tentar agrupar isso aqui, né, como ela fez aqui embaixo, as células, os uns, eles têm que estarem contíguos, né? Tem que estarem juntos, né? E numa forma assim, ou agrupo em 2, ou em 4, ou em 8, tá? E vejam, pessoal, que a forma que a gente coloca o mapa de Carnot, A barrado, B barrado, quer dizer isso aqui, ó, quer dizer como se fosse 0, 0. Aqui, ó, 0, 1, ó, porque o A barrado é como se fosse um 0. Então, aqui é como se fosse 0, 1, aqui é 1, 1 e aqui 1, 0. Então, é como se você estivesse olhando aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. O que é que vai acontecer aqui? Veja que o objetivo do mapa de Carnot é que entre linhas e colunas você só mude um bit por vez. Um bit por vez. Então, do 00 para o 01, do 00 para o 01, daqui, ó, dessa linha para essa linha aqui, a gente só está mudando um bit, porque a gente está saindo do 00 e está indo para o 01. Ó. Só mudou, aqui tinha B barrado e aqui ficou B. Vejam, se eu estou olhando aqui... Deixa eu abrir aqui. Se eu estou aqui, por exemplo, saindo aqui de 0,1 para 1,0, né? Essa transição do 1 para o 2, eu estou mudando tanto o bit da direita quanto da esquerda aqui. Então, tem duas mudanças de bits, tá? Então, por isso que o que a gente faz aqui, a gente vai, aqui é o 00, aqui é como se fosse o 01, aí ele pula para o 11, que ele pula exatamente para esse caso aqui, ó, como se fosse o 1 aqui, ó, ninguém está barrado. E depois para o 10.
existe essa inversão aqui, que é exatamente para que nessa sequência das linhas ou das colunas, a transição entre cada coluna dessa ou cada linha só seja de 1 bit, né? E qual é o objetivo disso aqui? É exatamente, se é uma mudança de 1 bit apenas, de uma para outra, quando a gente fizer o agrupamento de 2 linhas ou 2 colunas vizinhas, aconteça essa fórmula aqui, ó, essa propriedade do A ou A barrado irem para 1. O objetivo que está por trás do agrupamento de duas células é exatamente essa propriedade aqui. Tá? Então, por isso que a gente quer exatamente o A. Vamos supor, eu tinha aqui, nessa situação aqui, ó, que não está no mapa de Carnot, mas eu tinha B barrado A e tinha B barrado A barrado. A diferença entre os dois termos era apenas 1 bit. Tá? Um estava valendo 1 e outro estava valendo 0. Aí esse aqui vai ser cortado. Então, o que está por trás do mapa de Carnot é exatamente isso aí, tá? Nessa situação aqui, ó, como ela fez, ela pegou aqui, jogando para o mapa de Carnot, ela pegou aqui, ó, o A valendo 0, A e B valendo 0, tá aqui, ó, A e B valendo 0, que é o 0, 0 aqui, e o C valendo 1. O C valendo 1. Ó, o C não está barrado, ele valendo 1. Então, esse 1zinho que está aqui, ó, né, ele é exatamente esse cara aqui. Tá? Já esse segundo aqui seria quem? A barrado B, ó, A barrado B, e o C valendo 0, o C barrado. Então, é esse cara aqui. Já esse último aqui, ó, esse cara aqui vai ser quem? A, B, C. Ninguém barrado. Então, seria o A, B, C. É esse cara aqui. Nessa situação aqui, não tem como eu agrupar 2 bits em 1, tá? Não tem como fazer o agrupamento. Por isso que ficaram os 3 termos aqui, tá? O A barrado, B barrado, C está aqui, esse primeiro. Esse cara aqui está aqui. O segundo, A barrado, B, C, é esse cara. E o terceiro aqui, esse ABC. O que eventualmente ainda, sei lá, se Bia quisesse trabalhar alguma coisa ainda aqui, vamos pensar assim, ela poderia aqui, vejam que, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse bloco aqui, eu tenho um B que eu posso colocar o B em evidência, por exemplo. Então, ficaria B, aí em evidência ficaria A barrado, C barrado, ou AC. Não é? Não ficaria uma coisa desse tipo aí? Tá? Ou eu poderia pegar esse cara aqui, ó, eu poderia também pegar o C apenas, esse termo aqui, juntamente com esse outro termo aqui. Podia ter pego isso aí. Ficaria C. Ficaria aqui A barrado. B barrado. Ou AB. Né? Vocês vão ver que essa porta aqui, ela vai ser o que a gente chama de porta... nós temos uma porta chamada O exclusivo, e essa aqui é o O exclusivo barrado. É o XNOR, tá? É o operador coincidência, né? Isso, o que está dentro do parênteses aqui, ó, vai ser 1 quando A e C forem iguais. Então, quando for 0, 0, isso aqui vai dar 1. Quando for 1, 1, isso aqui vai dar 1. Então, quando o A e C forem iguais, tanto quando eles forem 0, 0, quando forem 1, 1, né? Esse bloco aqui que está dentro do parênteses vai valer 1, tá? Então, é outra porta que a gente vai ver hoje aí.
Então, assim, eventualmente a pessoa poderia também continuar fazendo manipulações, mas diretamente pelo mapa de Carnot não tinha como simplificar. Já nesse outro aqui, ó, que é essa saída aqui, tá? Então, nós temos esse primeiro 1 aqui, ó, o A e B valendo 0, C e D valendo 1. A e B valendo 0 é esta linha aqui. C e D valendo 1 é esta coluna. Então, esse carinha aqui, ó, é esse bit aqui. Né? Esse outro aqui, ó, quem é? A e B. A vale 0 e B 1, então é A barrado B, tá aqui. A barrado B, essa linha. E o CD valendo 0, 0. Então, é exatamente esse cara aqui. Esse cara aqui. Já esse aqui, ó, A barrado B e o CD valendo 1. A barrado B e o CD valendo 1. É esse cara aqui. Esse cara. Né? Estão compreendendo? Já esse aqui, ó, A vale 1, 0, né? 1, 0, 1, 0, tá aqui, ó. A vale 1 e o B vale 0, tá aqui, ó. A, B barrado. Tá aqui. E o C e D valem 1. O CD vale 1 é essa coluna aqui. O CD vale 1. Então é esse carinha aqui. Esse sujeito aqui. E esse último aqui, ó, é todo mundo valendo 1. A, B, ó, e o CD. Então é esse cara aqui. Né? Esse sujeito aí. Então, como esses 4 aqui eles estão contíguos, né? O que é que acontece? O mapa de Carnot, a gente vai eliminando as variáveis que alteram, tá? Como todas as linhas mudaram, né? Então, a variável A e B, elas vão cair fora. O que é fixo aqui? Fixo aqui está sendo C e D. Então, por isso que, desse bloco aqui, ó, quando você elimina, quando você faz o agrupamento de 4, né, você vai eliminar 2 variáveis. Então, o A e o B caíram fora. Então, esse bloco aqui de 4 bits, vão dar origem a essa expressão aqui, CD. Já esse termo aqui, ó, esse bit aqui que está isolado, não tem como eu resolver ele. Ele está isolado lá. Então, ele vai ficar o termo lá com as combinações lá, o termo completo, que é A barrado B ou vezes CD, C barrado D. Então, a expressão seria exatamente essa. Essa expressão daria origem para essa, vamos dizer assim, essa porta aqui, né? Você podia também ter quebrado, ter colocado A barrado B em uma portinha AND, C barrado, D barrado em outra, e depois unido, né? E você tem essa outra expressão CD que está aqui. E você tem esse OU que está aqui para juntar essas duas. Compreenderam aí, pessoal? Isso aí, ó, o colega, o Ayrton, né? Ayrton, ele fez essa simulação. Aqui. No caso, Ayrton, vejam, você tem os variáveis. Às vezes, quando a gente faz a simulação algébrica, a gente não consegue ir, às vezes, tão longe. Alguma manipulação não foi bem sucedida. Por quê? Porque, às vezes, você usou algum termo aqui para simplificar, tá? E, de repente, passou batido outro, né? O que é uma coisa interessante com o mapa de Carnot? O que é interessante, às vezes, com o mapa de Carnot? É porque, às vezes, você vai ter um bit, ou um bit representa uma expressão, e você vai poder usar aquele mesmo bit mais de uma vez, tá?
para resolver lá. Por isso que é interessante usar o mapa de Carnot. A gente vai estar fazendo vários exercícios, vai discutir mais sobre o mapa de Carnot, não tem problema, tá? Tudo bem? Oi? Professor, só um instantinho. Eu tô corrigindo aquele exercício dos 4 bits, que Esse é... aqui, né? Isso, esse daí. Eu tô corrigindo esse porque eu tinha errado um negócio, como o senhor tinha visto. Eu tô corrigindo aqui no Tinkercad, se o senhor quiser ver depois. Pronto, Já. beleza. Daqui a um pedacinho, a gente Eu já tô mostra. corrigindo agora, ainda vou testar para ver se dá certo, aí eu mostro. Se tiver tudo ok. Legal. Tá bom, valeu. Pois, pessoal, legal. Então, isso aqui, essa tabela aí, ela está exatamente aqui, ó, no material do TOSS, tá? E aí o TOSS, ele fala, mas, por exemplo, aqui ele está mostrando isso aqui é os slides do capítulo 3 do TOSS. Está mostrando aqui uma porta ou tripla, né, de 3 entradas. Então, 3 entradas, ó, minhas variáveis aqui, ó, né? Então, veja que o ou, qualquer variável que esteja, né, no caso do ou, valendo 1, a saída vai para 1, né? Saída só é 0 quando todas são 0, né? Aqui, ó, ele está só mostrando, fazendo exemplo do uso do ou, né? Ele quer que toque um alarme, né? Se uma temperatura, aqui é um comparador, pessoal, né? Se a temperatura, uma temperatura que está sendo medida e uma pressão que está sendo medida, um processo químico, isso aqui podia ser uma caldeira, né? Tá fazendo um processo, se a temperatura for superior a uma temperatura de referência, ou se a pressão for superior a uma pressão de referência, né? Esse comparador, o comparador ele tem 3 saídas, ele tem a saída menor, ele tem uma saída igual, e ele vai ter uma saída maior. Supondo que a gente está pegando aqui a saída maior, só uma dessas saídas. Então, ele está querendo fazer com que soe um alarme se a temperatura que está sendo medida aqui for maior do que essa referência, então vai atuar, vai ficar 1 aqui. Né? Vai pegar só essa saídazinha aqui do maior, quer dizer. Ou se a pressão for maior. Então, ele está só mostrando a aplicabilidade aqui do ou, tá? Né? Se a temperatura estiver baixa, isso aqui vai dar 0. Se a pressão estiver baixa, vai dar 0. Mas se uma das duas, ou temperatura ou pressão, estiver acima do que é especificado lá pelo processo, aí o alarme vai soar, que é para o cara, de repente, baixar o fogo lá, diminuir, abrir uma válvula, fazer alguma coisa, né? Tudo bem? Que ele está mostrando o ou ao longo do tempo, né? Essa portinha ou, a gente já discutiu isso lá no Varride, né? O ou, se uma das duas, aqui, ó, nesse caso, aqui tem 1, está valendo 1, essa aqui está valendo 0, mas aí a saída vai para 1, né? Discutimos isso lá no Varride, né? Não vou perder muito tempo aqui, não, né? Que é a mesma coisa. Se uma das 3 variáveis vale 1, né? Se aqui o A, ó, aqui está valendo 1 aqui nesse instante, aqui está 0, aqui está 0. Então vai para 1 aqui, ó, exatamente devido a o A aqui, tá? Aí ele mostra aqui o end aqui, ó, com 3 portas, o end, aliás, com 2 portas, a gente já discutiu também, o end com 3 portas, com 3 entradas. Só vai para 1 quando todas as condições forem para 1, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui o end é só quando as 2 condições de entrada forem verdadeiras, que a saída é verdadeira, né? E aqui ele mostra um exemplo, pessoal, bem interessante. Você pode usar a porta end para ser vamos dizer assim, um habilitador de passagem, né? Vejam que a gente pode usar isso aqui no futuro para ser uma espécie de, para ajudar a fazer um frequencímetro, né? Imagine que você tem uma chave, vamos supor que e você tem um temporizador, que você tem um tempo aqui de, sei lá, 1 segundo. A gente vai ver como é que faz isso aqui, por exemplo, usando um CI chamado 555. Um CIzinho lá chamado 555. Então, você pode programar ele para apertar um botão lá e ele passar 1 segundo, né? Então, se você aperta um botão e ele passa 1 segundo o valor aqui em 1, tá?
E se você coloca na saída aqui, você coloca depois um contador, um dispositivo que vai contar os pulsos, tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. O que é que vai acontecer? Né? Essa porta aqui, esse tempo aqui de 1 segundo, vai estar em 1 e vai estar habilitando, né, que esses pulsos de um trem de pulsos que está vindo de uma frequência desconhecida, uma frequência que você não sabe quanto é a frequência, né? Mas se você tem uma largura de pulso, uma janela de tempo com um tempo conhecido, que é 1 segundo, né? E você coloca depois na saída aqui um contador, que é um dispositivo que vai contar os pulsos ou as bordas de subida ou descida desse trem de pulsos. Então você teria, por exemplo, passaram 3 pulsos. 3 pulsos em 1 segundo quer dizer 3 Hz, né? Então ele está só mostrando também, né, algumas aplicabilidades, às vezes uma simples porta-end aí, mas vai ter uma aplicabilidade para, né, algumas coisas lá para a gente, né? Aqui é um inversor básico, né? Ele pega o sinal e inverte, né? E aqui tem as composições, né? Como a gente já foi trabalhando aí nos circuitos, né? Então eu tenho aqui a AB, ó, a saída AB. Depois, se você acrescentou a saída, uma outra variável C, ó, e fez a união de AB ou C, né? Tá aqui o ou aqui, ó, né? Essa aqui é a chegada aí da porta ou aí, né? Então, aqui é o contrário, né? Porque ele fez o ou primeiro, fez A ou B, que está aqui dentro do parênteses, e depois que ele fez a multiplicação, o AND, né? Depois que ele fez isso aí, o AND aí com C, tá? Então, uma expressão um pouquinho diferente aí, tá? Aqui ele está só mostrando, aqui está errado, porque eu tenho a impressão não ficou boa, mas aqui seria o A que ele passou pelo inversor, então ficou A barrado. Aí aqui, então, ele tem um A barrado ou B, né? E aqui ele tem A ou B, e aqui ele fez depois que ele fez o complementar, né? Então ficou A ou B barrado, porque ele já tinha expressão A ou B aqui, né? Vocês estão compreendendo aí? Tá tudo bem, pessoal? Tá sim, professor. Beleza, vou seguindo aqui, tá? Vejam que depois aí tem expressões maiores, tá? Então veja, ele pegou o A aqui, ó, gerou aqui a saída desse inversor, ele está com A barrado. Aí ele tem aqui o B está aqui e o C está aqui. Então quem é que está saindo aqui desse end aqui? É A barrado, BC. Aí ele tem esse ponto aqui, ó, tem o A e ele tem o D aqui, então ele pegou e fez o OU, A com D. Depois ele pegou esse A com D, passou aqui pelo inversor, ó, ficou AD barrado, não é? E aí ele fez o quê? Uma multiplicação dessas coisas, que é o AND aqui, ele faz a multiplicação. Então ele tinha aqui o A barrado BC, está aqui, multiplicado, tem uma multiplicaçãozinha por quem? A ou D barrado. Então ficaria essa expressão aqui. Nesse outro caso aqui, ó, ele tem o A ou B, ó, ele fez o OU aqui, ó. Depois ele fez a multiplicação, né? Botou a multiplicação A ou B vezes o C. Depois inverteu isso aqui tudinho, ó, ele passou daqui para cá, ele passa inverteu por causa desse inversor. Depois ele chegou, ó, trouxe o D aqui, ó, passando pelo OU, ó, ele fez a soma aqui. Ele pegou tudo isso que tinha antes, mais o D que entrou aqui nessa porta aqui. E o que é que ele fez? Depois ele fez e multiplicou tudo que ele tinha aqui, multiplicado por quem, né? Que botou esse end aqui é uma multiplicação. Pô, então ele tem todo esse termo aqui, ó, que já estava antes, entrou nessa porta aqui, nesse pino aqui, nessa entrada, fez a multiplicação aqui com essa variável E aqui. Então eu tenho nesse caso aqui, ó, 5 variáveis de entrada. E uma variável de saída, que seria esse x aí. Tá? E aí você pode, pessoal, ó,
vejam, essa é só, praticamente a gente já está discutindo, né? São casos práticos, porque que expressão seria essa aqui, né? X, quem é X aí? Quem é X? Alguém poderia fazer a conta? Quem seria X? Alguém pode dar uma resposta rápida aí, a equação de quem é X? Fazer aí no papel e dizer para a gente? Estou tentando. Uhum. De baixo é O, né? Eu sou devagar, viu? Não, tranquilo. Vejam que o que é que ele está fazendo aqui? Ele está colocando uma entrada aqui, ó, eu tenho 4 variáveis. Então, ele está colocando aqui A, B, C, tá? É abarrado BC. E o D? Aí o de baixo é AD. Tá, mas a gente teria uma expressão para o X. Aí, para mim, ficou abarrado BC. A barrado BC. O end é a multiplicação. Aí, end A barrado D barrado. A barrado. Ah, não, é um OR, tipo, A barrado, aí maisinho, D barrado. Por que o D barrado? Porque não tem um not antes de ir pro end desse OR aqui? Tá, vamos olhar. No caso, a expressão ou toda vai ser barrada. Tá. Ao D barrado. Vamos olhar, então, vamos olhar aqui, ó. Esse A aqui, quando ele passa por aqui, ó, ele vem para cá, ele fica abarrado. Não é verdade? Aí você tem abarrado B e C, que é esse end aqui. Então, esse termo que você colocou, abarrado BC, é o que tá chegando aqui, né? Aqui, ó, eu tenho A e D. Então, aqui eu tenho A ou D. A ou D. Aqui. Aqui, nesse ponto aqui, ele está sendo A ou D barrado todo, né? A, vai estar ficando aqui A ou D, tudo barrado, por causa desse inversor aqui, não é verdade? Entendi. E aí, quando você passa aqui por esse cara aqui, ó, você está multiplicando, então, né? Vai ficar alguma coisa desse tipo aqui. A barrado, B barrado, C e tal, ou A ou D, desse tipo assim. Seria uma coisa desse tipo, né? É. Não é? Beleza. Uma das coisas que a gente vai poder fazer, né, trabalhando isso aqui também, por exemplo, o teorema de De Morgan, tá? O teorema de De Morgan, ele... Deixa eu ver se eu... O teorema de De Morgan, ele fala o seguinte aqui. Deixa eu chegar aqui. Aqui. Ele fala que A ou B barrado é igual a barrado, B barrado, tá? Então, A ou B barrado igual a barrado, B barrado. Então, se a gente voltar para cá, A ou D barrado, isso aqui, ó,
A ou D barrado, isso aqui seria igual a barrado, vou botar assim, A barrado vezes D barrado. Tá? A barrado vezes D barrado. Então, nessa situação aqui, ficaria A barrado, vamos pensar assim, ó, B, C, isso aqui tudo aqui, não seria esse termo aqui, né? Então, eu já vou fazer a multiplicação. Não, esse termo todinho aqui, ó, ficaria multiplicado por A barrado, D barrado. Vejam, e aí você tem uma outra operação, que é a operação idempotência, que você, sei lá, A vezes A é igual a A. Então, tendo aqui A barrado vezes A barrado, eu só precisa uma das duas, tá? Então, nessa situação aí, ficaria quem? Eliminaria um desse cara aqui. Então, a situação ficaria final, ficaria A barrado, B, C e D barrado. Seria aí essa solução aí, tá? Tudo bem? Porque você tem essa operação aqui, ó, de, vamos supor, A barrado vezes A barrado, a mesma coisa várias vezes multiplicada é a coisa, tá? Então, ficaria essa expressão aí. E o que ele está fazendo, ele está colocando aqui, ó, um padrão aqui de entrada, né? Que é o A valendo 0, o B e C valendo 1 e o D valendo 0. Vamos ver se encaixa aqui, ó. Quando eu colocar 0 em A, o que é que vai acontecer? O 0 barrado vai ser igual a, vai se transformar em 1, né? Aí vai dar certo, beleza, 1. O 0 se transformou em 1 aqui, porque tem o A barrado. O B e o C estão valendo 1. Então, olha lá, está valendo 1, aqui está valendo 1 também, beleza? Agora, o D está valendo 1. O D valendo 1, quando ele fizer o barrado aqui, vai ser 0. Então, o 1 vai se transformar em 0. E aí, por isso que todo mundo multiplicado aqui, ó, vai dar essa expressão aqui, 0. Tá? Então, ó, o que é que a gente poderia fazer aqui até para brincar mais, dado um circuito desse tipo aqui, por exemplo, se vocês trabalharem lá ele no Tinkercad, colocando 4 variáveis, vocês iriam pegar uma tabela desse tipo aqui, e vocês iriam colocar aqui as várias, né? Veja que eu tenho A, B, C, D, né? Como eu falei a vocês, a primeira coluna, variável menos importante, vamos dizer assim, ela varia de 0 em 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, vai pulando, 0, 1, 0, 1, tal. Na segunda, aí fica 0, 0, 1, 1, 0, 0, vai pulando de 2 em 2, a terceira de 4 em 4, e a última vai de 8 em 8. Ó. Com isso, você tem todos os números, né, para 4 variáveis, você tem as 16 combinações, e você poderia trabalhar aqui nesse circuito. Vamos supor que você colocou as 4 chaves aí no Tinkercad, daqui a pouco o Tiago vai mostrar lá aquele exemplo anterior, mas você poderia colocar as chaves, colocaria um LED aqui nessa saída, e você estaria vendo lá quais são as condições que acenderia, né? O que eu estou falando a vocês, que já que a expressão é essa aqui, essa expressão, a única situação que vai casar, que vai dar certo aqui, para que acenda lá o x valendo 1, vai ser 0, 1, 1, 0. Porque o A ele vai ser convertido, né, o 0 ele converte em 1, e o D também está em 0, converte em 1. Todo mundo, aí daria certo lá, vai casar o padrão aí, ó. Veja, o A está barrado, o B, C e o D barrado. Que seria quem aqui?
seria exatamente esse padrão aqui, né? Seria essa situação aqui, né? Todos os outros aqui, eles estariam em 0. Estaria em 0. Apenas nessa situação aí, ele estaria, vai acender a luz aí. A saída só vai ser verdadeira para essa situação aqui. Vocês entenderam essa jogada, pessoal? Tudo bem aí? Tá sim. Então, ó, o que é que fizemos? Nós saímos de um circuito, a partir do circuito geramos uma equação, da equação fizemos com o teorema de De Morgan uma simplificação, tá? Usamos duas propriedades, De Morgan para transformar A mais D barrado em A barrado vezes D barrado, e depois a gente viu que A barrado duas vezes, na multiplicação ele só precisava ser colocado uma vez. Então, chegamos nessa expressão, e aí com isso, você também pode, a partir da expressão, você pode ir lá para a tabela. Se eu tivesse um ou aqui, só tem um caso aqui que dá certo, né? Se eu tivesse um ou aqui, né, ia aparecer outros uns aqui, mas nesse caso aqui, ó, eu só tenho um produto, só tenho um produto que dá certo, né? Um produto, ou seja, um termo que dá certo, né? Tudo bem? Então, fica aí como opcional de vocês, eu vou passar esse slide aí também para vocês, colocar lá no material. Fica opcional de vocês trabalharem, colocar isso depois no Tinkercad lá. Vamos ver esse outro aqui, ó. Vejam, o A está multiplicando por C, ó. Não tem barrado nada aqui, então eu tenho AC aqui nessa saída. Tá? Eu tenho aqui o B, o C está sendo invertido aqui, então tem o C barrado, então fica B. O barrado é só em cima do C aqui, tá? É porque a impressão saiu errada. O A aqui, que está chegando aqui de cima, está descendo aqui o A, ele está passando aqui, então está ficando A barrado. Então fica A barrado, BC. Então, ó, eu tenho um OU aqui que está fazendo o quê? AC, que é o primeiro termo, o BC barrado, o barrado é só em cima do C, tá? É esse segundo termo, e o terceiro termo aqui, que é o A barrado, BC. Então, eu tenho 3 portas END, eu tenho 2 inversores e tenho um OU de saída lá, gerando essa expressão aqui maior. Tudo bem? Tá tranquilo aí? Uma coisa que poderíamos fazer é, dado que eu estou passando para vocês essa expressão aqui, teria forma da gente simplificar isso aqui, ser um circuito menor do que isso aqui para 3 variáveis? Né? Vamos fazer uma jogada aqui. Vamos colocar essa expressão aqui na tabela, tá? Vamos colocar na tabela. Deixa eu ver aqui. Tabela com 3 variáveis aqui. Deixa eu pegar essa. Vou colocar isso na tabela. Então, olha lá. Eu tenho 3 variáveis, A, B e C, tudo bem? A minha expressão aqui, primeiro, eu tenho a expressão aqui AC. AC, esse bloco aqui, AC. Então, pessoal, quando A ou C valerem 1, quando eu colocar aqui no A e C, quando eu colocar 1 aqui,
para o A e o C valendo 1, vai dar certo, isso aqui vai dar 1. Concordam comigo? Tudo bem? Concordam comigo sobre isso? Tudo. Então, eu vou olhar na tabela onde tem A valendo 1 e C valendo 1. Se eu olhar para cá, onde é que coincide o A com C valendo 1? Procuro aqui, eu encontro aqui nessa... Aqui, ó, o A está valendo 1 e o C está valendo 1 aqui. Então, eu já pego e já jogo 1 para cá. Será que tem outra mais aí que vale A e o C valendo 1? Tem, né? Lá no final, aqui, ó. A e C valendo 1. Então, vejam, porque aqui é onde é que B vale 0 e aqui B vale 1. Nessas duas situações, essa situação aqui, ó, o A e o C estão valendo 1. Então, vai dar certo aqui. Tá? E o B, C barrado, que é essa segunda situação. O B valendo 1 e o C barrado. B valendo 1, tá aqui e aqui, mas o C tem que estar em 0. O C tem que estar em 0. Então, o B valendo 1 e o C em 0 está aqui, ó. São esses dois casos. O B vale 1 e o C vale 0. Então, o B vale 1 e o C vale 0. Nessas duas situações aqui, essa expressão aqui vai dar certo. Essa aqui, ó. Né? E ainda tem essa última aqui, que seria quem? A barrado B e C. Onde é que está a barrado B, C? A barrado tem aqui, ó, mas aqui não é. Então, a barrado está aqui, ó. A barrado está aqui, B e C estão aqui. Então, nessa última situação aqui ainda, A barrado está aqui, B e C, isso aqui vale 1. Tá? Tranquilo? Então, eu tenho essas situações aí, ó. Dado que eu tenho essa expressão, eu trouxe para a minha tabela, a partir do circuito, geramos a expressão, trouxemos para a tabela, e agora vamos ver se eu vou pegar aqui o mapa de Carnot, vou pegar esse aqui. Tá? Eu vou colocar aqui CB, e aqui fica o A, tá? Tá? O que é que eu tenho que fazer aqui para fazer o mapa de Carnot, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, esses uns, fazer o seguinte aqui, vou colocar isso aqui no PowerPoint. Só um segundo, estou colando aqui. Beleza. Então, ó, vou pegar esse primeiro 1 aqui, ó. Onde é que ele está acontecendo? Olhando aqui para o CB, ó, está aqui. Eu peguei e coloquei para cá no meu mapa, e o A está aqui. Né? Vejam que eu tenho, ó, CB 00, 01, 10 e 1. E o A valendo 0 ou 1. Né? Vejam que eu tenho aqui, que está aqui nessa... São as 8 células, que seriam as 8 células de X. As 8 células está aqui, né? Elas vão entrar aqui. E aí, ó, esse primeiro, o C valendo 0, o B valendo 1, C valendo 0, 1, está aqui, e o A valendo 0. O A valendo 0 é essa primeira coluna. Então, esse cara aqui, ó, ele entra aqui. Né?
Já esse outro segundo aqui, ó, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Então, esse aqui é aqui. Já esse outro, 10, 1. O 10, 1, o A valendo 1 é aqui. Né? Esse carinha aqui veio para cá. Esse outro, 11, 0. 11, o A valendo 0, está aqui. Então, esse cara aqui, ele veio para cá. E esse outro, ó, 11, 1. 11, 1. Ó, 11, 1. O C e o B valendo 1 e o A valendo 1. Então, pessoal, vejam que vai ficar interessante aí a situação. Né? Eu vou aqui... Vocês entenderam essa chegada aqui dos uns aqui, né? Porque nós fizemos o quê? Partindo do circuito, geramos a equação, e da equação montamos a nossa tabela, da tabela vamos montar o mapa de Carnot, né? Então, esses uns do X estão sendo preenchidos aqui. Vocês compreenderam esse parte aí, por enquanto? Tudo bem, pessoal? Eu tenho que voltar aqui para ver se eu vejo alguma coisa do chat aqui. Posso ir continuando, turma? Vitor, o Tiago, Renan, né? Renan disse ok, né? Então, ó, vejam. Eu tenho um mapa de Carnot agora, 1, 1, 1 e esse 1 aqui. Vou puxar lá para minha planilha, tá? Então, ele vai ficar, como é que ele tá? Ele tá assim, ó, 1, 1, 1 e 1, tá? Essa é a situação que vai ficar... Tá? Essa é a situação que está aí. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a simplificação. Vejam, eu vou tentar buscar o máximo de bits agrupados na forma de 2 bits contíguos, ou 4, ou 8 e tal. Aqui, a gente vai, não sei se ainda vai ver hoje, eu acho que vê mais a parte de simplificação, né, com alguns slides do Carnot. Mas eu já estou antecipando para vocês. Eu tenho aqui, ó, 4 bits que eles estão contíguos, né? Daqui para cá, o A está variando, ele valia 0, nessa coluna valia 0, valia 1, então o A vai cair fora. E nessas duas linhas aqui, veja, quem é que está variando? O 1 está constante aqui, mas o B está constante, valendo 1, e o C está variando, né? Ele era 0 e passou a ser 1, tá? Então, pessoal, no mapa de Carnot, a gente elimina quem está variando, exatamente pelaquela formulazinha de, por exemplo, assim, A ou A barrado, que isso aqui é igual a 1, né? O A, ele valia 0 aqui, valia 1, então ele vai ser descartado. Assim como o C valia 0, valia 1, tanto faz aqui. Quem é que está constante nessa situação toda? É só o B. O B ele era 1 aqui e continuou 1 aqui. Ó. Então, desse bloco todinho aqui, ó, vai sobrar só, né? Vamos dizer assim, X vai ser igual a B. Por enquanto. Mas ainda tem outro cara aqui que está solto ainda, tá? Esse outro umzinho aí. Eu poderia, ele sozinho aqui, ele é quem? Ele é A, que é o A valendo 1, B barrado, C. Ele é A, B barrado, C. Porém, eu posso agrupar ele aqui, ó, nesses dois, né, fazer um bloco aqui. Nessa situação aqui, eu agrupando dois, professor, por que eu não posso agrupar esses 3? Porque não, você só pode agrupar de 2, ou 4, ou 8, por aí vai. Então, eu agrupando esses dois aqui, quem é que está variando, vocês vão ver que vai ser o bit da direita, que é quem? É o B. Está ficando fixo quem? C, está fixo aqui em 1,
e o A está fixo aqui na coluna em 1. Então, nessa situação aqui, vai ficar quem? Né? A, C. Porque o B está mudando. Então, esse circuito aqui que a gente viu, ó, com várias portas aqui, tá, toda essa equação, ele ficaria simplificado para uma equação B ou A com C. Vocês entenderam aí, pessoal, essa jogada? Entendi. Certo, né? Então, é por aí vai, ó. Você tem aqui esse circuito, né, com 3 variáveis. Você pode ir montando aqui. Imagina a situação aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer distribuição aqui. Isso aqui eu poderia ficar, por exemplo, isso aqui vezes... Ficaria A, B barrado, A ou AC, do jeito que a gente faz manipulação algébrica lá. Aí aqui vai ficar quem, ó? Ou B barrado, ou BC. Vejam, essa situação aqui, ó, B vezes B barrado, a gente já viu lá pelo slide aqui do Tosse, ou do Varride. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Essa propriedade aqui. Que A vezes A barrado igual a 0, né? O A barrado é 1, mas o A vezes A barrado igual a 0. Então, nessa situação aqui, esse cara vai para 0, ele some. Então, você pode ficar com essa expressão aqui, ou pode ficar com essa outra expressão aqui, que ficaria A barrado B e tal. Né? E aí ele está só mostrando aqui que, por exemplo, a bolinha seria o caso do... Nos circuitos é muito comum a gente trabalhar com essa bolinha sendo lá o inversor, tá? Tudo bem? Então, você tem aqui, por exemplo, aqui eu tenho o OU, que seria o A ou o B. E na hora que eu boto essa bolinha aqui, seria o complemento, né, do OU, né? Que é exatamente o A ou o B complementado, né? E a gente chama isso aí de NOR, né, que é o não OU, tá? Veja que o OU, qualquer das entradas aqui, sendo 1, uma das entradas sendo 1, ele vai direto para 1, enquanto, né, ele só é 0 se as duas forem 0. O complementar é o contrário. Tá? Então, no caso do NOR, as entradas têm que estar em 0 para que a saída vá para 1. Qualquer outra entrada, ele vai para 0. Tá? Tem que forçar que as entradas sejam em 0 para que ele vá para 1. Tá? Então, isso aqui é uma portinha chamada não OU. Tá? Você poderia ter também o NOR com 3 aqui. E se você tivesse o NOR aqui, ó, e passar de novo pelo inversor, aí você complementa 2 vezes, barra, que aí a barra dupla, a dupla negação é igual a volta ao normal, né? A mesmo jeito aqui do AND, ó, se eu tenho um AND, se eu coloco lá um inversor na saída, tá? Vai ficar lá o que a gente chama de NAND, né? O AND aí, ele só é verdadeiro só quando as entradas são 1, né? Mas o NAND é o contrário. É só você pegar essa coluna aqui e inverter ela, tá? Então, quando as entradas forem verdadeiras, a saída vai ser falsa. Em todos os outros casos, ele vai ser 1, tá? Então, é outra porta. E esse NAND aí, ele é tão importante que ele é exatamente, se você for ver lá no circuito, no CIs, ele é a portinha que dá início lá à família 74, né? O 7400, ele tem 4 portas NAND, né, internas lá, tá? Tudo bem? E aqui ele está fazendo uma espécie de composição, ó, ele pegou um NOR e um NAND. Então ele pegou, ó, gerou aqui, ficou C ou D barrado, depois ele pegou e botou lá, ficou o AB, o C com D barrado, e pelo fato de ter a bolinha aqui, essa saída aqui tá toda barrada, né? Tudo bem aí essa expressão? Ó, C ou D
ficou C ou D barrado, isso aqui ficou um bloco, e essa expressão aqui seria A, né, B e o que tem aqui. Aí por isso que está aqui, a multiplicação. Né? Se não tivesse essa bolinha, ficaria AB e CD barrado. Mas como tem essa bolinha aqui, que é a inversão, aí fica tudo aqui. Né? Tudo bem? E aí ele mostra aqui, ó, aquela expressão, ó, qualquer coisa, são algumas expressões, né? Uma variável vezes 0 vai dar 0, uma variável vezes 1 vai dar 1, ela vezes ela mesma é ela, qualquer coisa vezes o complementar vai dar 0, qualquer coisa mais 0 é a coisa. Essas expressões aí, ó, o C ou não C aqui, ó, X ou X barrado, ó, X ou X barrado vai ser igual a 1. São essas expressões que estão aqui. Né? Só na forma, vamos dizer assim, colocadas elas em formas com circuito, tá? Aqui ele está mostrando, no caso aqui, eu estou fazendo X, estou fazendo um NOR, né? Um não ou, X ou Y barrado. Aí ele está simplesmente mostrando que isso aqui é equivalente a X barrado, Y barrado. Veja, o que ele está mostrando aqui é exatamente o que a gente chama de teorema de De Morgan, tá? Que é o que está aqui, ó. Teorema de De Morgan. O complemento da soma, né? Veja, isso aqui é o complemento, é a multiplicação dos complementos, complementado, né? Então, veja, aqui eu estou fazendo exatamente, ó, X, o complemento de X vezes o complemento de Y, ó, o complemento de A vezes A barrado, B barrado, igual a ou B barrado. Exatamente o que está aqui, ó. X barrado, Y barrado, igual a, né? A multiplicação dos complementos é igual a soma complementada, tá? Então, é uma forma de você simplesmente pegar isso aqui e colocar em portinhas aí, você vê aí, tá? Mesma coisa aqui, mesma coisa. Aqui é só uma aplicação, né? Ele tem aqui o C barrado, aí você tem um NEND, né? Então você está barrando aqui tudo, o C, aí ele como sabe que a multiplicação, o complemento da multiplicação é a soma dos complementos. Então, ele ficou aqui, a soma dos complementos ficou A barrado, B barrado, e o C barrado duas vezes, né? É o C. Você complementar, passar dois inversores, ele vai gerar lá um inversor normal, tá? Então, ele está mostrando aqui, ó, que a porta NEND é uma porta que a gente chama uma porta que a gente chama universal, tá? Você pode transformar o NEND, por exemplo, em um inversor, simplesmente curto-circuitando aqui as entradas, né? Exatamente, você vai ficar A ou A barrado, que é igual a A barrado. Você pode transformar ela no NEND, que seria como? Aqui você tem o AB barrado e usa isso aqui, ó. Isso aqui não é um inversor. Se você inverter duas vezes, passar um outro inversor, vai gerar o A barrado. Se você quiser transformar portas NEND em um OU, a forma seria essa aqui, tá? Você inverte o A, inverte o B, e aí passa pelo NEND, aí usa o teorema de De Morgan, e aí você vai fazer a soma dos complementos, a multiplicação dos complementos, a soma dos complementos, passando o A barrado duas vezes, aí vai dar o inversor. Então, ele está só mostrando aqui que você, com essas portinhas, o NEND, e você também pode fazer isso com o NOR, você pode, fazendo combinações, transformar em qualquer outra porta. Por isso que eles são chamados de portas universais, porque a partir deles você pode chegar a todos os outros, tá? Aqui ele está exatamente mostrando a mesma coisa desse caso aqui para
portas NOR, tá? Então, a porta, o CI, ó, o CI da 7400, ele tem 4 portinhas NAND, o 08 é portas AND normal, tá? O 32 são portas OR, 4 portinhas OR, tá? E aí, aqui é uma forma de quando você vê um circuito desse tipo aí, ó, veja, você está usando aqui, o que é que ele está mostrando aqui? Eu estou usando um CI, ó, 7408, que é este aqui, tá? E você está usando, ó, a portinha, a entrada, o gate, né? A entrada, a porta 1, 2, que seria exatamente essa aqui, ó, a 1, a 2, está aqui. E está colhendo o resultado na 3, ó. Estou pegando essa saída da 3. Eu estou jogando um sinal. Estou jogando a variável A e B na 1 e na 2. Então, eu estou pegando aqui minha variável A. Estou jogando aqui na 1. Estou pegando a variável B. Estou jogando aqui na 2. E estou pegando essa saída aqui, ó, o pino 3. Estou pegando a variável C e D. Estou colocando no pino... Estou colocando aqui no pino 4 e 5. Estou pegando, então, a minha variável C, estou colocando aqui no pino 4. Minha variável D, estou colocando aqui no pino 5. Tá? Então, estou colhendo o resultado aqui. O pino 3 e o pino 6 são saídas. O pino 3 e o 6 são saídas e eu estou colocando aonde? Estou colocando em outro CI, que é o 32, que é um OU, uma porta OU, né? Jogando isso no pino 1 e 2 da porta desse CI 7432. Estou pegando a saída 3 e a saída 6 e jogando no 1 e no 2 do outro CI. Seria equivalente eu pegar esse cara aqui, ó, o pino 3 jogar aqui no 1 e o pino 6 jogar aqui no 2. Aqui desse outro CI aqui, ó. E com isso, eu vou colher essa saída aqui, ó, dessa expressão no pino 3 do 7432. Então, meu X está saindo aqui. Aí eu jogaria lá Não, estou usando 2 CIs, ó. Estou usando o CI 7408 e o CI 7432 para você implementar esse circuito aqui, né? Vocês podem fazer isso, por exemplo, lá no Tinkercad, tudo bem? Por exemplo, vocês vão usar lá, você seleciona lá, eu quero usar o 7408 e 7432 lá, usa esses 2 CIs, bota os fiozinhos lá, bota a variável, bota chaves aí no A, no B, daqui a pouco o Tiago vai mostrar lá o caso lá daquele. Então, com 2 CIs lá, você pega e implementa essa expressão aqui, tá? Então, tem as portinhas aqui, são analogias, padrões, tá? E aqui, aqui é o NAND, né? Ele vai estar ativo quando você colocar um 1 aqui, ó. Ele vai estar ativo, né? Só quando ele vai dar um 0 aqui, tá? Tem CIs que funcionam com isso aí, tá? Com nível lógico 0. Aqui ele está mostrando que aí o nível lógico alto é que é o ativo, tá? Quando ele tem a bolinha lá, é porque ele ativa no 0, tá? Vocês vão ter circuitos que vão acontecer assim, tá? Esse aqui, eu acho que é aquele. Não, esse aqui é outro. Esse aqui é outro, tá? Então, é outra tabela aqui, ó. Eu tenho aqui 5 valores, 4 variáveis, A, B, C, D, e eu tenho 5 condições, eles são verdade aqui em 5 situações, tem mais essa aqui e mais essa aqui. São 7 situações que o resultado é possível o Z, né? Tá? Então, esse aqui eu vou até deixar para vocês fazerem também. Vou tirar um print já desse aqui, tá? Então, ó, um circuitinho desse aqui, ó, sei lá, ativação de uma memória. Então, você tinha 4 variáveis, né? Uma variável que ele está chamando aqui de RAM, ROM B, ROM A, ROM D. Então, ele passou aqui pelo inversor.
Aqui, ó, são inversores, né? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Esse circuito do jeito que está aqui, pessoal, é a mesma coisa se a gente voltar aqui, ó, esse circuitinho aqui, ó, tá? Que é, no final das contas, ó, isso aqui, ó, ele é igual a quem? A, B barrado, né? É um NAND. Isso aqui é igual a um NAND, tá? Mesma coisa, equivalente, tá? Então, isso aqui é equivalente a um NAND, tá? E aí, por exemplo, qual a situação que a memória vai ser ativa? Aqui, né? Você pode fazer essa discussão, né? Aqui seriam os símbolos no formato do I3E, tá? Aqui o formato tradicional, o I3E tem uma padronização. E aqui, por exemplo, eu posso pedir para vocês, desenhe aqui quando é que o X aqui vai estar em 1 e 0, por exemplo, né? Aqui é fácil porque aqui é um OU, né? Em uma das três condições, se o A estiver em 1, ou o B ou o C valendo 1, o X vai estar em 1. O X vai estar em 0 apenas quando os três forem em 0. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, nessa região aqui. Então, vai estar todo mundo aqui em 1, aí aqui vai estar para 0, fica em 0. Depois, nessa situação, já tem 1 aqui. Depois vai ter aqui esse bloco aqui, os três estão em 0. Então, ele iria para 1 aqui, mas logo depois viria para 0. Pelo fato de ter esse 1 aqui, todo mundo iria para 1. Aliás, ele para cá, ele desce um pouquinho, mas logo depois ele sobe. Então, aí ele fica. Quando esse cara desce, o outro já sobe aqui e tal. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Depois você vai ter uma hora que os três vão estar em 0 aqui, ó. Ele vai descer. Depois ele tem essa parte aqui, aí ele pega e vai subir lá também. Opa, tá meio ruim aqui meu desenho aqui, mas só para ter uma ideia, tá? Então, seria mais ou menos, ó, o X só vai ser 0 quando todas as três condições estiverem em 0. Tudo bem? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Renan, Beatriz, beleza. Então, vamos olhar aqui, deixa eu passar aqui. Pronto. Eu vou até deixar para vocês, né? Esse aqui vai ser exemplo para vocês fazerem. A partir do circuito, fazer mais ou menos o que eu fiz. Eu fiz aqui atrás. A partir do circuito, gerei a expressão, gerei a tabela verdade, fizemos a simplificação, né? Chegamos à equação final, e aí vocês podem rodar no Tinkercad, ou podem, né? Quem conseguir rodar lá, tá? Vai ser essa figura aqui, tá? Eu vou passar para vocês esse exemplo lá, né? Vocês vão gerar a equação, o X, né? A equação simplificada, tá? Beleza? Aqui ele está só mostrando aqui, é praticamente igual ao que tem lá naquele exemplo da fivela do cinto do carro lá do Varride, né? Aqui eu tenho a expressão que seria quem? P ou R barrado. E aqui, como tem esse W aqui, multiplicado, do W seria quem, né? O W vai ser quem? Vai ser P ou R, isso aqui tudo multiplicado por T. Né? Ficaria aqui, a Wendy é a multiplicação, né? Aqui também é outra figura, exemplo, né? Vocês podem ver lá. Agora aqui já fica mais difícil para simplificar, porque eu tenho 5 variáveis, né? Complica mais, tá? Então aqui são os slides são os slides do TOSS, tá?
No caso nosso aqui do varride, né? A gente discutiu isso, né? Eu tenho que entender a função, converter para equação e implementar com portas lógicas. Foi o que a gente fez, né? E aí ele faz uma pergunta que é, olha, como é que eu posso fazer um circuito que, dado que eu tenho 8 entradas, se 3 forem juntinhas lá, tiverem uns, eu quero que tenha saída 1, né? Como é que eu poderia fazer isso, né? Então, tem alguém tem como dar uma resposta aí? Hein, pessoal? Como é que poderia ser resolvido isso aí? Eu tenho que pegar, quando 3 entradas contíguas... Quando... Ah, não, são 8 bits, espera aí. Eu não estou tentando pensar. Ele fez aqui uma simplificação, aqui fez uma situação que é o seguinte, ó. Se você tivesse 8 variáveis, a tabela verdade ia ficar muito grande, né? 2 elevado a 8 dá 256 linhas, tá? Então, ele fez uma equação assim, já que essas variáveis seriam A, B, C, D, E, F, né? G. Então, ele pegou e disse, olha, eu quero que quando o ABC for 1, ó, tiver 1, 1, 1, ele quer que atue, que dê certo. Ou, quando tiver B, C, D, ele quer que vá para 1 também, né? Ou ele quer que vá para 1 quando for C, D, E, né? Valendo 1, né? Uma dessas situações aqui valendo 1, ele já quer que vá direto para 1. Então, ele fez ele converteu, fez uma equaçãozinha simples, e aí ele fez esse circuito, ó. Porque quando o A, B ou C tiverem valendo 1, vai valer 1 aqui, aí o ou aqui, ó, ele está simplesmente unindo. Quando uma delas forem verdadeiras, já vai dar. Mas aqui é um circuito, obviamente, vamos dizer assim, tentativa e erro. Ele capturou a ideia e conseguiu já converter direto para uma equação, né? Um circuito relativamente assim mais fácil, né? Outra que tem aqui, ó, ele quer, dado que eu tenho 3 variáveis, e ele quer contar o número de uns que tem nessas 3 variáveis, né? Então, vamos supor, aqui, ó, no número 0, 1, 0, ele só tem um número, só 0, 1, 0, aqui. Ele só tem um número 1. Então, só tem um número 1, ó, ele pegou e botou assim a contagem de números uns. Aqui, por exemplo, ó, nesse último caso, eu tenho 3 números uns. Então, teria 3 números uns. Aí ele quer codificar isso fazer a codificação em binário. A codificação do número 3 em binário é 2. Então, vejam, nessa situação aqui, na verdade é um contador de números de uns, tá? Eu vou ter 3 entradas e 2 saídas. Aí, por que 2 saídas? Porque eu estou representando a quantidade de uns numa forma binária, tá? Então, aqui, ó, 000, tem quantos uns aí? Ninguém, tem 0 uns aí. Como é que eu represento isso em binário? 00. Né? Aqui, nessa situação aqui, ó, quantos uns? 101, que é o número 5 em binário. 101, tem quantos uns? Tem 2. Como é que eu represento em binário? Né? O que aconteceu aqui? Ele teve que usar 2 bits, por quê? Porque para fazer uma contagem, né? Com 2 bits eu consigo contar 0001, 10 e 1, né? Se eu tivesse mais variáveis aqui, eu ia ter que fazer uma contagem também com um número maior, né? Então, ó, vejam, você trabalhar aqui nesse circuito, gerar a equação, tanto dessa coluna aqui y,
quanto também a outra equação da z. Você vai ter duas expressões, e ele não foi feito a simplificação aqui, podia ter feito simplificação, mas você teria aqui a implementação do y, que é a primeira coluna, e do z, que é a segunda coluna. Ou seja, são dois, cada coluna vai dar origem a um circuito independente, tá? Um circuito independente. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá? Tudo. Ok. E aí, ó, só para fechar aí, para a gente fechar mesmo, estamos quase chegando, vamos ficar nesse slide 35. Como a gente falou, então nós temos portas NAND, falamos lá do TOR, do NOR, o XNOR, né, a gente não falou explicitamente, mas o que é o XNOR? O XNOR, pessoal, vai ser o ou exclusivo, né? Quando as entradas forem diferentes, ele vai me dar a saída lá, o F vai ser 1, né? Essa portinha aqui. E se eu colocar um inversor nele, ó, botar a bolinha aqui na saída, ele vai pegar essa função, vai fazer o inverso, ou seja, onde é que tem 0 aqui, vai se transformar em 1, tá? A gente chama isso do XNOR, né? A gente chama isso aqui de operador diferença, né? Ou sei lá, quando eles são diferentes, ele vai dar 1, e esse aqui é o contrário, o operador coincidência. Quando as entradas forem iguais, ele vai dar a saída 1. Eu falei isso, alguma coisa sobre isso, quando a gente estava aqui, em um desses circuitos aqui. Não sei se eu cheguei a apagar aqui. Desses aqui, eu acho que eu cheguei a falar que era operador coincidência. Acho que eu já pulei aqui, perdi. Não tem problema não. Então, quando as entradas forem iguais, ele vai dar a saída igual, no caso do XNOR, tá? Então é isso. Então são as portinhas que vocês podem usar, tá? Então existem portas, circuitos que têm 3 portas também, tá? E aqui, pronto, a gente fecha com essa aqui, né? Se eu tenho duas variáveis, pessoal, eu posso ter várias funções, né? Vejam, as variáveis, ela pode assumir valor 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, ó. E aí, quando for todo mundo 0, quando a saída for tudo 0, é equivalente a esse circuito aí fosse a saída tivesse aterrada, né? A saída fosse aterrada. Isso aqui é equivalente se eu pegasse essa função aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, fazer uma jogada aqui. Então, ó, se eu tenho A e B, que são as minhas variáveis de entrada, né, as possibilidades associadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando todas as saídas são 0, né, é como se eu tivesse aterrado, ou seja, na realidade o F aqui, que é a saída, ele está com um X ali, mas é que fosse um F, é como se eu tivesse jogado no terra aqui. Independente do que eu estou colocando aqui nas minhas entradas, A e B, o F é sempre 0. Vocês compreendem isso? Né? Todas as saídas aqui, 0. Já essa outra função, essa aqui, ó, quando todo mundo é 0 aqui, só essa última aqui é 1, ó, é exatamente o AND, de A com B. Então, é como se eu tivesse aqui chegado e tivesse colocado o AND aqui e jogasse lá para a saída. Né? Aí você tem aqui, por exemplo, esse F5, essa função 5. Veja, esse número 0101 é o que está aqui no B.
é como se então a pessoa pegasse o B e passasse direto para o F, um curto-circuito, tá? Aí aqui o X-nó, que é exatamente o operador coincidência, ó. Quando as entradas A e B forem iguais, ele vai dar 1. O B barrado, ó. Por quê? Porque você pega essa coluna aqui e simplesmente faz aqui, inverte ela. E por aí vai. São as possibilidades aí, tá? Então, a ideia é que vocês trabalhem, né? Façam com Tinkercad, algumas experiências também, ó. Vejam que esse exemplo, ó, 7408, 7432, exatamente uma coisa que a gente discutiu nesse slide aqui. Esse slide aqui, ó, que o cara usou o 7408 e o 7432. Então, aqui tem no Tinkercad, você pode já jogar o 7408, 7432 lá, botar umas chavezinhas lá e tal, e você ficar mexendo nessas chaves para ver, por exemplo, se um LED lá está funcionando, essa saída, ela está indo lá para o que você imagina, tá? Tudo bem? Então, eu fico por aqui. Na próxima semana, a gente já vai entrar em decodificador e MUX, tá? Então, já a gente vai para o slide 40 do varrido, tá? Então, estudem, eu vou disponibilizar também esse material aqui, para que vocês olhem também o material do TOSS, tá? A chamada, pessoal, Pedro está perguntando, só precisa colocar aí um alô aí no chat, você já colocou, eu vou colocar a chamada pelos comentários do chat, tá? Beleza. Com licença. Tem dois... Oi. Eu posso continuar utilizando o Proteus para fazer as simulações ou Pode. de preferência seria o Tinkercad? Não, pode usar. A diferença do Tinkercad para o Proteus é porque você usa o CI como espécie no laboratório, né? As portinhas, tá? O Proteus você vai usar, que a gente chama no modo esquemático. Isso. Você vai usar as portas, enquanto o Tinkercad você usa quase como a nível físico, sabe? Sei. Tá? Acho que vale a pena depois você também tentar, até porque talvez no laboratório você pode usar de alguma forma, né? Tudo bem? Eu tentei usar ontem, mas ficou meio bagunçado, eu pulei pro... Mas eu Tudo vou tentar bem. mexer Beleza. nele. Veja naquelas aulas. Beleza. Certo. Pessoal, então, tudo bem. Eu acho que fico por aqui. Estudem, né? Eu vou passar um exercício para vocês, para a gente fazendo a aula, que aí fica dinâmico, tá? Alguma dúvida? Eu posso fechando por aqui hoje? Se não, então, agradeço.